Informe Bom Dia Advogado. A informação que chega mais cedo. Acompanhe neste sábado as principais notícias da semana. OAB atua para proteger prerrogativas diante de acordo entre INSS e cartórios. O acordo autoriza cartórios de registro civil a receberem pedidos de pensão por morte e salário maternidade, o que é considerado preocupante pela OAB. A entidade defende que a consultoria previdenciária é atividade exclusiva da advocacia, garantindo que os segurados tenham seus direitos resguardados por profissionais capacitados. Em nota, a ordem afirma que acompanhará atentamente os desdobramentos dessa medida e adotará as providências necessárias para proteger as prerrogativas da advocacia e garantir a segurança jurídica e os interesses dos segurados da Previdência Social. Advogado é intimado por juiz a representar a si próprio e sua mãe em processo trabalhista. O juiz Josué Secato, da Vara do Trabalho de Cruzeiro, São Paulo, tomou uma decisão inusitada ao nomear um advogado para representar a si mesmo e a sua mãe em um processo trabalhista. A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico após 3 tentativas de intimação. O juiz se baseou no artigo 5º do Código de Processo Civil, que estabelece que aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. No entanto, a decisão apresenta um problema. O advogado nomeado é procurador do município de Lorena e, portanto, está proibido de exercer advocacia a não ser em causa própria. Além disso, a nomeação do advogado como representante de sua mãe contraria o artigo 105 do CPC, que exige procuração assinada pela parte para que o advogado seja habilitado no processo. A decisão gerou controvérsia e levanta questões sobre a legalidade da nomeação. Juíza determina bloqueio de 30% de seguro-desemprego de devedor. A juíza Ellen Komatsu, da Vara Única de Cardoso, São Paulo, determinou o bloqueio de 30% do valor do seguro-desemprego de um homem que devia a um fundo de investimentos. A decisão se baseou na ideia de que a impenhorabilidade de uma conta-poupança pode ser flexibilizada caso o devedor não tenha outros recursos para saldar uma dívida. O réu havia contestado o bloqueio, alegando que o valor era impenhorável de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, a juíza considerou que o fundo não encontrou meios de saldar o valor devido e que a retenção do montante não prejudicaria o sustento do réu ou de sua família. Em 15 segundos, voltamos com mais notícias. Invista na sua carreira. Venha ser UEL. São 7 opções de especialização em Direito na melhor universidade estadual do sul do Brasil. Faça mais por você em 2025. Aulas online e ao vivo. Acesse o portal uel.br, escolha seu curso e faça sua inscrição. Justiça condena a empresa de aplicativo de transporte por caso de intolerância religiosa. A 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná condenou uma empresa de aplicativo de transporte de pessoas por legitimidade passiva e responsabilidade solidária em uma ação de indenização por danos morais. A ação se originou em uma ofensa de intolerância religiosa sofrida por uma passageira. A passageira teve sua viagem cancelada e seguida de uma ofensa por escrito, vinda do motorista, após ele ver que ela havia participado de um culto religioso de matriz africana em um terreiro de Umbanda. O motorista justificou o cancelamento, alegando não aceitar pessoas dessa religião em seu veículo. A empresa foi condenada por atuar como intermediária na relação do motorista e do passageiro, sendo encarregada de entregar um serviço de qualidade. A decisão se baseou no artigo 5º da Constituição, que declara a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos como invioláveis. O caso é um exemplo do aumento de denúncias de intolerância religiosa no Paraná, que cresceram 114% em 2024, de acordo com o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Banco é responsabilizado por fraude em contrato e pagará indenização. A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte condenou um banco a restituir em dobro
os valores descontados indevidamente de um cliente, além de pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais. A decisão foi tomada após a constatação de fraude no contrato de cartão de crédito consignado. De acordo com o relator da apelação, desembargador João Rebouças, o banco falhou na prestação do serviço ao não adotar os cuidados necessários para a verificação da identidade do contratante. A fraude foi constatada por meio de perícia grafotécnica, que revelou divergência na assinatura constante no contrato em relação ao documento pessoal da autora. A decisão se baseou na responsabilidade objetiva do banco, que consiste na obrigação de reparar os danos causados a pessoas por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Essa responsabilidade decorre do próprio risco do empreendimento e está prevista no Código de Defesa do Consumidor. O Informe Bom Dia Advogado está há 24 anos levando notícias aos operadores do direito. Visite nosso site e redes sociais, cadastre seus dados e receba gratuitamente o informe diário em seu e-mail ou pelos aplicativos de mensagens. Não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal no YouTube e ativar o sininho.